Sejam bem-vindas ao Poder do Salto. Esse podcast que eu sei que ele vem te encantando com muito conteúdo para você aplicar na sua vida, aprender, vivenciar de fora uma outra experiência e quem sabe aplicar aí na sua vida o que fizer sentido. Na sua vida, no seu negócio, na sua família, com seus filhos. E hoje eu quero falar para vocês, eu quero apresentar para vocês a nossa convidada com o tema "E se der certo?". A transição de carreira é um grande medo de muitas mulheres. O medo da transição de carreira e o salto para uma vida com mais propósito. Estamos hoje com a Ayala Larissa. Seja muito bem-vinda, Ayala. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você. O Poder do Salto tá tão bonito hoje, né, gente? Com a presença dessa moça. Oh. Ayala, antes de ser essa referência no universo de festas e eventos afetivos, você teve uma formação totalmente diferente. Odontologia, né? Isso mesmo. Como era a Ayala lá atrás, antes dessa virada? Me conta. Então, né? Obrigada por estar aqui. É um prazer enorme. Imagina, né? é uma honra pra gente. E a Ayala lá atrás sempre foi uma Ayala determinada, né? Muito responsável. Sempre fui em busca, né, dos meus objetivos. Sempre fui aquela pessoa dedicada. E isso continua, né? Lógico, até hoje, onde você está. Mas sempre fui, assim, essa pessoa que tinha o meu sonho, né? E corria atrás com meu propósito, né? Com minha garra. E aí, fui fazer a faculdade de odontologia. Aos 17 anos, a gente tem que escolher, né? Uma profissão para seguir. Sim. Muito nova, terminei o 3º ano e fiz o vestibular para odontologia. E aí, comecei a faculdade. Amei a faculdade, né? Me entreguei e tudo. Você se encontrou nessa época? Me encontrei total. Então, assim, era meu sonho, né? Ser realizado. Entrei na Universidade Federal. Então, assim, era um sonho que eu estava realizando, de entrar na faculdade. Sempre quis fazer algo da saúde. Sim. Né? E comecei o curso de odontologia. E aí veio a formação, né? E sempre fui muito em busca, assim, né? Do que eu queria e tudo. Então, muito jovem, tinha um sonho de ser dentista. E fui atrás. Me conta, você deu certo na carreira? Dei certo na carreira, né? Me formei ali com 22 anos. E aí comecei logo a especialização. Fui fazer uma especialização em prótese dentária em São Paulo, em Piracicaba. Pela Unicamp, fiz a especialização de 2 anos. Sim. Fiz vários cursos de dentística, de estética, queria trabalhar muito com essa área. E montei consultório, servidora pública também, sempre me encontrei muito no serviço, né, ali do SUS. Desde que eu me formei, eu sou atuante no SUS. E trabalhava em clínicas e pensava que minha vida estava ali só começando nessa carreira, né? Sim. Conseguiu ficar quantos anos ali? Eu me formei em 2012 e eu fiquei até 2018. Então, foram 6 anos ali atuando mesmo, somente como dentista. E quando foi o momento que você desejou olhar para um outro negócio ou se ver dentro de outro negócio? Pois não foi nada assim programado, né? Não foi nada sonhado, nem planejado. Foi acontecendo. Eu sempre fui muito inquieta, sempre gostei, assim, de fazer coisas diferentes, de não fazer a mesma coisa todos os dias. Então, quando eu fui pro consultório, quando eu abri o consultório, eu me via muito presa naquilo, né? Ali entre 4 paredes, entrava de manhã, só saía à noite. E dependia muito de mim, e eu com meu perfeccionismo, né? E aí eu me via muito presa, dependente ali da minha coluna, da minha mão, dos meus braços. Aí eu comecei a pensar, assim, em outro,
né, o que que poderia me encontrar em outra área. E aí eu sempre quis fazer alguma coisa relacionada à comida, né? Comida, festas, era o que eu Já tinha sempre isso gostava. pulsando aí. Então, eu, tipo assim, quando eu organizava um aniversário, meu aniversário, eu me realizava escolhendo cardápio, escolhendo o que ia ter servido. No meu casamento também, né? Era a parte assim que eu me encontrava, escolher o que vai ser servido, o que os convidados vão estar comendo naquele evento. Então, isso sempre foi assim a minha paixão. Mas eu nunca tinha visto isso como um negócio. Muito bom. Você sentiu medo nessa transição? Não, eu não digo medo, né? O medo a gente sempre tem, mas é uma coisa que não pode paralisar a gente, né? Então, eu não fiz assim, não foi uma transição de forma abrupta que eu cortei até agora eu sou dentista e amanhã eu vou ser empresária de festas. Tipo, então, vou aventurar. Não, foi uma coisa que eu fui caminhando aos poucos, né? Então, a minha sócia, né, hoje, a Mariana, a gente se formou juntas, né? Nós fizemos a faculdade juntas, fizemos a especialização juntas, então a gente passou aí 7 anos, né, juntas nessa trajetória. Sim. E ela teve uma transição primeiro do que eu, então ela começou a trabalhar com decorações de festa. Ela teve a filha dela e começou a decorar as festas da filha. E eu cuidando do cardápio para ela, eu organizava o cardápio e ela organizava a decoração. Já tava com o pezinho lá, né? Já. Ela já, olha, vem aqui escolher o cardápio para mim. E aí, eu peguei... Ela começou a decorar festas e começou a ver o mercado, né, das festas. E aí eu já estava cansada do consultório, já estava me consumindo muito, e aquela coisa todo dia a mesma coisa, e eu, né, inquieta, querendo coisa nova, querendo movimento, querendo, né, uma coisa começou a pulsar ali dentro, e eu tenho meus avós, né, minhas avós materna, paterna, né, já são comerciantes, já tem esse empreendedorismo desde sempre, minha mãe também, meu pai também. Então, era uma coisa que eu já gostava, né? De estar ali na frente, de estar vendendo, de estar atendendo o público, de não estar ali tão isolada. E aí ela falou pra mim, né? Ela falou, Ayala, eu tô vendo um espaço, tu me comentou que quer abrir alguma coisa que não seja da área da odontologia e eu tenho uma oportunidade de tu abrir um café do lado. Aí eu falei, interessante, muito legal. Tipo, meu sonho era ter um café, né? Vou me encontrar, Pronto. Vou escolher o cardápio, vou estar ali, né? Naquele dia a dia, naquele atendimento ali com várias pessoas ao mesmo tempo, né? Vendo. Sim. E aí a gente começou começamos, né? A estudar e tudo. E aí ela me chamou, a gente fizemos ali um estudo. Primeiro, nós não íamos ser sócias, iam ser coisas diferentes, né? Separadas. Negócios diferentes. Ela ia colocar uma brinquedoteca e eu ia colocar o café do lado. E aí foi quando a gente começou a estudar, né? Estudar, não fazer nada de emoção nem de aventura. Então, a gente foi atrás de pessoas capacitadas, de pessoas da área, para estudar números. Aí, desde aí, o Excel me pegou. Eu sempre gostei muito de números. Sempre fui a pessoa da matemática, da física, na escola. Aí eu me pergunto, eu fui fazer odontologia. E aí, o Excel me pegou. E aí, começamos a estudar e vimos que tinha um mercado muito grande, né? Necessitando aqui em São Luís de casas infantis, né? De casas de festas infantis. E aí nós começamos a pôr em prática os estudos sobre esse mercado específico. E aí foi que nós decidimos entrar, né, na sociedade e abrir uma casa de festas infantis aqui em São Luís. Perfeito. E aí foi indo. Aí a gente começou a estudar, já tinha o ponto, né? Desde o começo, né? Que é onde é hoje, na Avenida
a Vicene ali no Golden Shopping, perto do Golden Shopping. Então, a gente começou a estudar, começamos a ver o que o mercado precisava, quais eram as delimitações que tinham, né? O que estava mais carente aqui em São Luís, o que a gente poderia suprir, né? Qual necessidade a gente poderia estar suprindo ali dos clientes, consumidores. E aí fomos um ano de processo de obra, um ano de construção, porque a gente sempre teve, assim, na nossa cabeça, né, na nossa mentalidade, que a gente não ia ser mais um, né? A gente queria ser o melhor buffet infantil de São Luís. Então, a gente colocou isso na nossa cabeça, incorporamos e começamos a viver esse sonho. Desde aí, começamos a viver. Maravilhoso te escutar. E você de casa que empreende, não sei se vocês estão pegando os pontos de ouros dessa história. Mas, assim, algo que eu, pelo menos, achei muito importante foi o fato de você ter uma cabeça muito responsável no momento de fazer a transição. Você não foi pega pelo emocional, você foi decidida, racional, específica, foi calculando, foi percebendo o que tinha no mercado, o que faltava no mercado, como que você ia suprir essa falta com diferenciação, não ia ser mais uma. E teve um ano de construção, então assim, você segurou a ansiedade de vivenciar esse sonho que estava chegando e você foi construindo, né? Acredito que construindo de forma externa, construindo de forma interna, a nova empresária que estava nascendo para esse novo mercado. Então, assim, são muitos pontos. Então, se você hoje está insegura de você começar a fazer a tua transição de carreira, talvez você só esteja insegura porque você não está se colocando na posição de parar e pensar racionalmente sobre isso. É legal se encantar? É legal. É legal se emocionar com o trajeto? É legal. Muito. Mas cuidado, olha para cada passo como uma construção mesmo, para que você não acabe se encantando demais e tome uma decisão pela emoção. Sim. Né? E às vezes ainda abre aspas, e depois fecha aspas, culpa a Deus, né? Por algumas coisas que deram certo, que não deram certo. Então, assim, seja responsável com o seu negócio, afinal é um negócio, então tratar como um negócio é muito importante. E uma das nossas consultorias, né, que a gente teve ali no comecinho, antes de abrir, justamente foi uma coisa assim, uma virada de chave, porque a gente nunca tinha invertido, nunca tinha colocado ali um investimento alto em alguma coisa, né, a primeira vez, e tudo jovens, e não tinha ninguém ali da área para estar orientando, né, a gente entrou ali de cabeça mesmo, mergulhando, estudando, procurando, e aí a gente estava com esse pensamento, vamos abrir um café e vamos abrir um buffet, um do lado do outro, e aí um dos nossos consultores virou pra gente e falou, você quer ser mais um buffet ou você quer ser o melhor buffet de São Luís? Aí a gente parou e falou, não, a gente quer ser o melhor. Então, vamos por partes. Então, vamos trabalhar o buffet, né? O espaço de festas. Então, a gente deixou o outro projeto de lado e focamos naquilo que a gente queria, né? De ser de impacto mesmo para as pessoas, né? O que a gente queria entregar, o que a gente queria nos detalhes, a gente planejou tudo, a gente estudou tudo, a gente pensou em tudo. E ela, por já ser do ramo, então ela já sabia o que ela queria no espaço, o que era bom, o que não era, o que as mães gostavam, o que as famílias precisavam. Então a gente foi ajustando isso em um ano de construção para abrir o espaço. Muito bom. O que hoje mais te encanta nesse processo de ter dado certo a Casa Morinda, né? O que hoje mais te encanta? É no fechamento de um contrato? É na contactação? É na hora que você conta a história? O que mais te encanta? O mundo empreendedor, né? Me encanta muito. E o mundo que a gente, né, trabalha, que a gente vive ali, eu digo que hoje a Casa Morinda é minha vida, assim. Eu tenho minha vida pessoal, mas assim, eu respiro o meu negócio. E aí me encanta saber que a gente realiza sonhos, saber que os clientes depositam a sua confiança na nossa empresa, saber que nós temos funcionários ali que se entregam e que dependem, né, do negócio também. Todo esse movimento empresarial de mulheres
que vai atrás, né, que busca. Então, isso tudo, assim, me encanta e enche meu coração, assim, de emoção, de felicidade, de fazer parte desses momentos, né, das famílias. É muito importante, assim, pra gente, cada entrega, cada festa, cada sonho realizado, cada sorriso, né, que a gente vê nos nossos clientes, é o que encanta, assim, a gente todos os dias. Até porque vocês participam de partes muito importantes, né? Isso, De uma cada responsabilidade muito grande. Sim, é um sonho ali sendo um construído. Sonho. E quando a gente focou em abrir um espaço infantil, a gente focou muito no aniversário de 1 ano, que é o nosso principal serviço hoje, né, na Casa Morinda. Então, a gente realiza o aniversário de 1 ano, que é a realização do sonho, não só da mãe principalmente, do pai, mas de toda a família, né, aquele primeiro ano ali que a criança, né, passou e tudo, apresentar o bebê para a família, para os amigos, essa comemoração. Então, a gente focou muito nesse evento, que é um evento muito sonhado, e que precisa de tantos detalhes para se tornar memorável, né? Sim, muito bom. Como você define sucesso hoje, depois de ter vivido em 2 realidades profissionais tão diferentes? Então, sucesso, eu acho que é você trabalhar com o que você gosta, né? O que você ama. E, infelizmente, não é todo mundo, né, que tem agora, mas pode ter, né, essa oportunidade de trabalhar com o que ama, com o que transforma a gente, com o que deixa feliz. Então, sucesso profissional é saber que eu acordo todos os dias querendo ir para minha empresa, querendo estar lá, querendo transformar vidas, né? Participar de tudo, usar, né, a nossa criatividade a nosso favor, a favor da empresa. Então, o sucesso profissional eu colocaria nisso, de trabalhar com o que gosta, assim, com o que sente orgulho. E o sucesso, né? De forma geral. De forma geral, eu digo que é ter né, trabalhar com o que ama, ter uma base, né, familiar muito importante. Minha família sempre me apoiou muito. Hoje eu tenho meu filho, né, tenho meu marido, então uma pessoa realizada, mas não acomodada, né? A gente sempre vai em busca. Muito bom essa observação. Inquieta. Então, hoje eu sou super realizada, né, em ter meu filho. Mas aí são transformações que a gente vai vivendo, né, dia a dia. Como você citou família, eu vou te perguntar, como é ser esposa, porque existe um papel de ser esposa, existe um papel de ser mãe, Sim. né? Como é conciliar tudo isso com a tua vida de empresária? Então, ser mãe sempre foi assim meu sonho, né? Sempre foi meu sonho, foi difícil, né? Difícil conseguir. Graças a Deus a gente conseguiu. E eu sempre tento priorizar muito estar ao lado do meu filho, né? E ele nasceu quase com a Casa Morinda. A Casa Morinda nasceu em agosto, ele nasceu no ano seguinte, em janeiro. Foi 2 filhos. 2 filhos. Um atrás do outro. E então, eu vivi muito assim intensamente, né? E sempre me doei muito, a gente trabalhava muito à noite, muito aos finais de semana. E aí hoje eu consigo, né, ter o privilégio de estar com ele, tentar estar com ele quase todas as manhãs. Então, ele estuda à tarde, então de manhã eu consigo trabalhar de casa, tá ali perto dele. O papel da casa também é todo nosso, né? A gente tem que tomar conta de tudo. Sim. Aí conciliar com o marido, com se arrumar, com sair com o marido. Sim. Com se cuidar e não se esquecer também, de né? se cuidar, de estar ali, né, em dias ali com todos os papéis. É desafiador, mas a gente, né, vai dando o nosso jeitinho de mulher que a gente tem. É verdade. De dar conta de tudo. Nasceu com umas habilidades boas, gente. A gente reclama, mas a gente nasceu. É verdade. Olhando para tudo que você construiu, o que você diria para a Ayala de 8 anos atrás, que ainda estava decidindo dar esse salto? Então,
eu diria para a Ayala ter paciência, né? Ter calma, acreditar nela, né? Sim. Confiar nela e dizer que as coisas iam dar certo. Que é uma coisa que eu não, essa confiança em mim é uma coisa que eu tenho que trabalhar todos os dias, porque eu sou muito insegura ainda, né? Eu preciso ali a gente precisa estar ali, né? Validando, sendo validado, né? Tendo a incerteza ali. E eu e minha sócia, a gente é muito equilibrada, né? No sentido de eu me desespero, ela me acalma. Ótimo isso. E aí a gente tem sempre esse apoio uma da outra, né? Então, sozinha não faria, né, nada assim, não seria nada. Então, as pessoas que eu escolhi para estar perto de mim, as pessoas que construíram, que estão construindo as coisas comigo, são muito importantes. Então, eu diria, confia no processo, que vai dar tudo certo. Muito bom. Passamos por uma pandemia, né, também. Sim. Que foi um setor super, assim, prejudicado. Acredito que um dos mais. Um dos mais, sim. E aí passamos ali 1 ano, mais ou menos, fechados e tudo. Nossa, que aí difícil. naquela situação eu pensei, não vamos mais voltar. Tipo, acabou aqui, acabou. E aí, dia após dia, a gente vai construindo, se reinventando, né, o tempo todo, que é uma coisa que a gente, empresário, empreendedor, tem que estar o tempo todo pensando na inovação, em se adequar com as situações, né, que acontecem, externas, que a gente não tem como controlar. Então, essa inquietude, né, de viver ali, querendo inovar e confiando ali no processo que a gente vai conseguindo viver um dia após o outro e vai gostando também do processo, né? E depois a gente olha pra trás, a gente fala, rapaz, eu fiz tudo isso. E foi, tipo, aprendi alguma coisa com isso, né? Sim, eu achei muito importante a tua colocação de falar, eu sou insegura, eu tenho algumas inseguranças ainda e tudo. Porque tem mulheres que devem estar nos ouvindo e pensam assim, não, quando eu não for mais insegura, eu faço. Isso. Quando chegar a hora, eu faço. Quando eu tiver tal coisa, eu faço. Quando eu tiver perfeita, né? Quando eu tiver tal coisa, eu vou. Exatamente. E no meio desse tempo, você acaba perdendo oportunidades, né? Sim, perdendo a oportunidade. Quando eu tive a oportunidade, se eu tivesse pensado, mas eu acabei de abrir meu consultório, eu vou investir em outra coisa e tudo, teria passado, né? A gente vai se acomodando. O medo vai, às vezes, tomando de conta. E, como eu disse, as pessoas que estão do meu lado sempre me apoiaram muito, assim, confiaram em mim, até sem eu confiar tanto em mim, mas confiaram em mim e depositaram, né, essa confiança. E assim, comece com o que tem, comece com pouco, né, vá testando. Eu não larguei a odontologia para viver de festa, né? Eu fui aos poucos, então a gente estava no processo da obra, eu ainda atendia. Ia dar uma olhadinha na obra, depois ia lá atender. Depois, quando abriu a Casa Morinda, meu filho nasceu, eu vi, não, eu já não vou dar conta. Aí eu fechei o consultório, né? E até hoje eu atendo ainda pelo SUS, ainda sou servidora pública, ainda atendo. Mas é uma coisa também que eu já quero, né, sair também, porque... E aí, às vezes, tem aquela coisa, né? Passou tantos anos na faculdade, vai largar a odontologia? Eita. Tipo, vai... Não, gente, não vou largar, não vou desperdiçar o que eu aprendi na faculdade. A gente vai construindo coisas, né, ali em cima, né, sobre esse ensinamento pra gente construir outras coisas, né? Então, a odontologia, ela me proporcionou experiências, me proporcionou maturidade, né? Me proporcionou desafios que a gente pensa que não vai superar, dar conta. Então, tudo eu acho que é muito importante para o processo, né? No final. Então, não larguei do nada, fui testando, fui vendo se era aquilo mesmo. Fui analisando riscos, né? A gente sempre tentou analisar o risco. A transição, ela pode ser segura. Pode, e pode ser aos poucos, não precisa, né, eu acho tá com tudo pronto para depois? Isso. Precisa. Então, a pessoa tá ali
eu tenho agora isso, eu vou começar com isso, né? E aí deu certo, eu vou avançar mais um passo, vou avançar mais um passo. E aí, quando a gente se encontra, a gente percebe que a gente não volta mais. Tipo, a gente já tá num caminho ali que a gente escolhe, né? Eles vão escolhendo a gente também. Então, hoje tem a Casa Morinda. O Terraço Morinda. E estamos num novo projeto agora também para 2025, né? Que nós vamos ter também a Pracinha Morinda. Ai, que lindo! Então, vem um novo projeto aí para 2025 também. E é o Grupo Morinda, né? Sim, já tá bem. Então, a Casa Morinda é um espaço ali até 150 convidados, né? Um espaço totalmente infantil. Nós temos os nossos brinquedos, nós temos o buffet, é todo nosso, todo feito na nossa cozinha, todo artesanal. Os recreadores, né, são nossos, os monitores são todos treinados, né, constantemente, nossos garçons, nossa equipe, segurança, recepcionista. Então, a gente proporciona ali um momento de segurança, de conforto e realização de um sonho, né, para tornar momentos memoráveis. E o Terraço Morinda é um espaço mais intimista, ao lado da Casa Morinda, também com o mesmo buffet, mas ele é um pouco mais versátil, né? A gente consegue fazer casamento, a gente consegue fazer eventos corporativos, eventos infantis, batizado, chá de bebê. Então, ele é um espaço mais versátil, até 70 convidados. Muito bom. E como que as pessoas te encontram? Então, o meu Instagram é Ayala_Larissa. Estou no Instagram. E da Casa Morinda é Casa Morinda e o Terraço Morinda. Terraco Morinda. Pronto, muito obrigada. Foi muito bom te ter aqui. Obrigada. Muito bom conhecer um pouquinho da sua história e principalmente com uma grande lição sobre transição de carreira. Muito obrigada de novo pelo convite, tá? Amei participar aqui com você. Mais tranquilo do que eu imaginava. Você conduz, né, com uma leveza que a gente se sente muito à vontade de estar aqui. Então, eu agradeço o espaço, a oportunidade. Muito obrigada, foi muito Estamos aí. Muito bom, espero te ver mais vezes aqui no Poder do Salto. Pode deixar. Gente, então foi isso, esse foi mais um Poder do Salto, uma realização Media Hub 92, e espero que vocês tenham gostado. Sigam nas redes sociais, vamos deixar aqui as redes sociais na descrição desse vídeo para que vocês possam acessar e curtir aí a Casa Morinda, o Terraço Morinda e a Ayala também. Grande abraço, tchau, tchau, até o próximo episódio. Obrigada, tchau. Tchau, tchau. Gostasse? Foi quanto tempo, gente?